Olá, eu sou Ricardo Tchaikovsky e hoje eu gostaria de responder uma pergunta que um amigo fez para mim, né? Ele perguntou se São Cipriano ele é o padroeiro da Quimbanda. Creio que ele queria dizer que ele queria realmente perguntar se São Cipriano ele é o patrono da Quimbanda, ou se é a entidade regente da Quimbanda, ou se é o maioral da Quimbanda. Eu creio que ele queria perguntar alguma coisa desse nível, porém ele usou a palavra padroeiro da Quimbanda. É, bem, a Quimbanda ela é um culto aos ancestrais, né? Eu tenho sempre frisado em todos os vídeos que eu falo sobre Quimbanda que a Quimbanda é em verdade, é em essência, um culto aos antepassados, tá? Os antepassados que se manifestam sobre a ótica, sobre o nome, sobre a vibração de Exu e Pombagira. Mas eles são antepassados nossos, né? Eles são nossos ancestrais. Então, a Quimbanda ela não é um culto a orixás, não é um culto a Inquice, não é um culto a santo, não é um culto a demônio e não é um culto a daimon ou a anjos ou qualquer outro tipo de entidade espiritual que não seja Exu e Pombagira. Quando essas entidades são citadas no culto a Quimbanda, de repente dentro de um ponto cantado, alguma coisa, elas são citadas de uma maneira simbólica, tá? Eu não posso dar muitas informações porque isso é fundamento de culto, porém é o seguinte, imagine que cada nome desses encerra um tipo de vibração energética espiritual com as quais nossos mestres Exus e Pombagiras trabalham aí nos campos astrais e espirituais para realizar determinados tipos de fenômenos, tá? Então, esses nomes são ferramentas, eles são tidos como nomes simbólicos. E não é que ao cantar esses pontos nós estamos louvando necessariamente a entidade que primeiramente deu nome a esses padrões energéticos, né? Então, em outras palavras, o culto a Exu e Pombagira, o culto da Quimbanda é um culto a Exu e Pombagira, tá? Ponto. É isso, tá? Então, é, se você perguntar para 100 quimbandeiros que foram realmente iniciados na quimbanda, as chances é que os 100 te responda que não, que São Cipriano não tem nada a ver com a quimbanda, tá? A chance é que todo mundo que realmente é iniciado no culto, que tem uma vivência dentro da quimbanda, vai te falar que não tem nada a ver, que São Cipriano não tem nada a ver com a quimbanda, tá? Mas de onde saiu isso? A primeira vez que eu ouvi falar sobre São Cipriano ser regente ou ser patrono ou sei lá o nome que vocês queiram dar a isso, da Quimbanda, foi no livro do Frisvolk Exu, que é um livro que eu acho que nem tem língua portuguesa, e faz muitos anos que eu li isso, né? Então eu não lembro exatamente o contexto e as palavras que ele usou para argumentar aí que São Cipriano realmente tem uma relação com a Quimbanda. E quando eu li isso na época, eu fiquei curioso e eu fui querer saber, porque eu era da Quimbanda e nunca tinha ouvido falar nisso. Então eu fui perguntar para os mais antigos se eles tinham algumas referências. Então, o que me disseram foi que, provavelmente na década de 70, existiam alguns terreiros, não sei precisar onde, não sei precisar qual eram esses terreiros, não sei nem precisar se esses terreiros existem. Mas o que me falaram é que existiam alguns terreiros que adotaram isso, que São Cipriano era patrono da Quimbanda. Mas de qualquer forma, foi um movimento muito isolado que não teve uma repercussão em outras ramificações da Quimbanda. Então, se você perguntar para qualquer vertente da Quimbanda, as chances são que a pessoa vai falar que não tem nada a ver, né? Então, isso foi um movimento específico, provavelmente de São Paulo, mas eu não tenho certeza quanto a isso, que colocou São Cipriano aí como relacionado com a Quimbanda, tá? E da onde esses caras tiraram isso?
se é que esses caras realmente existiram, porque você não encontra muitos documentos sobre isso, nem encontra ninguém que veio dessa vertente, nem encontra ninguém que conheceu alguém dessa vertente. Então é mais ou menos uma lenda aí dentro da Quimbanda, tá? Mas vamos supor que eles existiram. Da onde eles tiraram isso? Eu posso especular para vocês da onde eles tiraram isso, tá? Minha primeira hipótese é que essas pessoas eram umbandistas que começaram a fazer um culto particular aí de Quimbanda, de Exu Pombagira. O que acontece? Nos primórdios da Umbanda, o sincretismo foi muito forte, tá? Foi muito influente. Então a Umbanda já foi uma religião que se iniciou numa pegada sincrética. Então os orixás, eles foram sincretizados com os santos católicos. Acontece que o Exu, ele era sincronizado com o diabo. Ele foi sincronizado ainda na África com o diabo, com entidades como Beelzebub, por exemplo, que era considerado pelos católicos cristãos o demônio. Tá? Então o Exu, ele tinha essa conotação de demônio que já veio lá da África. Tá? Hoje em dia as pessoas falam, não, não é bem assim, mas se você for ver bem a história aí, você vai ver que tinha um pastor, inclusive, que era negro, que aí em 1800 e pouco já lá no território africano pregava que Exu era demônio, né? Então, assim, pelo menos aí do século 17 já tinha esse sincretismo, né? Antes disso, a gente tem suposições, tá? Então, assim, os caras, eles queriam cultuar Exu e Pombagira, mas eles tinham essa relação ainda com cristianismo, aí, influenciada pela Umbanda, da qual eles faziam parte, né? Antes de começar esse culto aqui em Banda. E eles falam, pô, não dá para cultuar diabo, né? Não dá para cultuar demônio. Então escolheram um santo, mesmo que seja um santo apócrifo, né? Um santo que, na verdade, ele foi tirado do catálogo de santos, né, da igreja, porque era um santo que era relacionado com a feitiçaria. As pessoas falam, mas é que não tinha evidências históricas que existiu São Cipriano. Bem, quase todos os santos não têm evidências históricas, né? Muitos dos santos, eles são... alguns dos santos, eles são versões de deidades pagãs e outros santos são a fusão aí de 2 ou 3 pessoas influentes aí na história humana que deram um santo daqueles, né? Só os mais modernos que você consegue traçar aí uma vida, mas um apóstolo você não consegue traçar a vida de um apóstolo, por exemplo. Né? Então, assim, essa coisa que não tem evidência. A igreja também não tem evidência que Cristo existiu. Agora os caras ficaram putos, os católicos ficaram putos comigo. Mas, cara, não tem. Né? Tem o sudário lá, mas eles não deixam ninguém examinar, né? Então, assim, não tem evidência. Né? Então, isso aí não é motivo para ter tirado São Cipriano do catálogo de santos da igreja. O motivo foi que os bruxos e os feiticeiros elegeram São Cipriano como patrono da magia. Né? E no começo essa jogada foi bacana para a igreja, porque ele era um santo que tinha um pacto com o demônio e se converteu ao cristianismo. Então foi uma jogada meio de marketing. Mas depois, isso é toda história mitológica, tá, gente? Se a gente estuda em Joseph Campbell, para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Mas é o seguinte, para a igreja foi muito interessante ter esse santo para converter as pessoas que eram mais ligadas ao paganismo, a essa feitiçaria mais popular e tal, mas depois de um tempo o feitiço se virou contra o feiticeiro, porque as pessoas não estavam se convertendo, né? Elas deturparam o santo, então não deu muito certo o que eles fizeram, então eles desistiram. Fala, pô, vamos tirar São Cipriano, tá? Mas enfim, São Cipriano se criou aí com uma entidade astral, aí, uma egrégora e tal. Enfim, não vem ao caso isso, né? O que vem ao caso é a gente entender que foi sedutor para essas pessoas, já que na Umbanda os orixás eram sincretizados com santos, então na Quimbanda nada mais natural que se sincretizar o maioral com um santo.
Então, eu acredito que essa tenha sido a linha de raciocínio dessas pessoas, né? Por isso que colocaram São Cipriano aí nesse patamar, tá? Outra fonte que eu imagino que possa ter acontecido foi por causa dos ocultistas intelectualizados, né? Porque a gente tem que entender que até meados do século XX, a maioria da população brasileira era extremamente analfabeta. Bem, até hoje isso é verdade, né? Teve uma pesquisa recente aí que mostrou aí que 92% das pessoas são analfabetos funcionais. São pessoas que sabem ler, sabem escrever, mas não sabem interpretar aquilo que lê, tá? Eles só conseguem ler textos simples, interpretar ideias simples, né? Foi uma pesquisa que saiu aí até poucos anos atrás aí, né? Então imagine isso no século XX, né? A grande maioria das pessoas não sabia ler nem escrever, né? E a grande maioria dos quimbandeiros não sabia ler nem escrever. A quimbanda era um culto que era passada de boca a ouvido, não existia grimória, não existia textos, não existia nada. Os textos que existiam eram de intelectuais que tinham contato com a quimbanda, alguns praticantes, outros não eram praticantes, outros estavam ali na função de um repórter. Eles iam lá no culto, via e escrevia aquilo que eles viam lá, interpretava aquilo de acordo com as crenças primárias dele. Eles não estavam procurando aí um estudo antropológico de entender como que aquelas pessoas viam aquele culto, né? E aí daí nasceu aí diversas coisas preconceituosas que perduram até hoje, né? Que, que Exu é o demônio, que a Quimbanda é a esquerda da Umbanda, que a Quimbanda é um culto de espíritos involuídos. Então, várias noções sobre Quimbanda foram enraizadas no imaginário popular nessa época, né? Então, assim, essas pessoas, alguns deles ocultistas, alguns deles praticantes de ocultismo, que tinham contato com a Quimbanda, eles entendiam ali a Quimbanda, a sua maneira, e procuravam preencher as lacunas dos conhecimentos que eles não tinham acesso com as coisas que eles sabiam, né? E na Europa o vigente ali era a Agripa, né? Que segundo a Agripa, os espíritos inferiores eles sempre estão subordinados a um espírito superior, né? Isso segundo a filosofia oculta de Agripa. Então, o que acontece? Quando um mago desse, que já tinha essa predisposição na cabeça, teve contato com a Quimbanda, que era um culto livre aos antepassados, né? Nem o conceito de maioral, que hoje se fala muito, era unânime e era estabelecido dentro do culto da Quimbanda, tá? Tinha pessoas que nem falavam de maioral. Era o Exu. Ah, o chefe da minha casa era Tranca-Rua que era o maioral. Acabou, não tinha alguém acima. Não tinha essa hierarquia que hoje a gente se vê. Até na minha quimbanda tem a hierarquia, tem o maioral e tal. Mas isso é uma coisa que não é em todos os cultos. Todas as vertentes de quimbanda é assim. Tá? Existiam quimbandas onde as pessoas eram muito simples, muito humildes, e elas cultuavam seu espírito ancestral. Então eles eram filhos de seu tranca-rua. Tranca-rua era o maioral, Tranca-rua era o chefe do terreiro. O que ele falava era lei e ele não estava subordinado a ninguém. Não existia ninguém acima dele. Tá? Só que esses magos acharam muito estranho isso. Né? Não, como pode? Culto a um ancestral, culto a Exu e Pombagira. Não, tem que ter uma hierarquia aí de trabalho. Entendeu? Então eles tentaram completar as lacunas com o que eles conheciam. E o que eles conheciam? Eles conheciam os santos, São Cipriano, patrono da magia. Né? Eles conheciam o demônio, sei lá, conheciam Salomão. Né? Isso aconteceu no Catimbó da Jurema também. Né? Você vê lá nas mais antigas, né? Hoje tem esse culto à Jurema Sagrada, né? Onde assim as pessoas às vezes até não falam mais sobre isso. Mas Salomão, sei lá, esses nomes bíblicos aí eram cultuados no começo lá, entendeu? Então
essas pessoas elas preenchiam as lacunas porque elas queriam uma hierarquia e elas montavam a hierarquia. Algumas perpetuaram, outras não. Entendeu? Não estou falando que não existia maioral na quimbanda, né? Eu estou falando que não era uma prática organizada, tá? Não era todo mundo que se dizia quimbandeiro que tinha um maioral, né? A maioria da informação era passada do espírito para a pessoa ali, para as matérias, e os espíritos falavam muito pouco sobre metafísica nessa época, tá? Os espíritos queriam falar mais sobre as coisas mundanas mesmo, né? Então eu creio que foi dessas duas fontes, né? Foi dos umbandistas que queriam achar um santo para sincretizar Exu que não fosse o diabo, e dos ocultistas intelectualizados que queriam escrever sobre a Quimbanda, porém, como lhe faltavam algumas chaves, eles preencheram isso com o que eles conheciam sobre magia, né? O livro de São Cipriano era muito forte aí no início, aí, quando a Quimbanda, quando o nome Quimbanda começou a ser usado. A gente sabe que a Quimbanda ela vem de outros cultos menores que eram anteriores aí a toda essa codificação que nós temos hoje. Mas eu creio que é isso. Então, assim, se você perguntar para 100 quimbandeiros que são realmente iniciados na Quimbanda, os 100 vão te dizer que São Cipriano não tem nada a ver com a Quimbanda. Embora a gente saiba que, por exemplo, algumas vertentes aí que trabalham com as pombagiras, especialmente Maria Padilha, a gente vê uma influência do culto a São Cipriano muito forte nessas vertentes aí. O povo cigano, Maria Padilha, especialmente a Maria Padilha. Maria Padilha, porque assim, o culto a São Cipriano, a tradição de São Cipriano é muito forte em Portugal, né? Em Portugal, né, o descobridor do Brasil, né? O descobridor do Brasil foi Portugal, né? Então a tradição de São Cipriano chegou forte no Brasil ainda nos primeiros séculos da colonização, né? Então, assim, no começo, a magia de São Cipriano, a tradição de São Cipriano influenciou o que viria a ser a Quimbanda, né? Porque os europeus chegaram primeiro que os negros aqui no território brasileiro. Então, o culto a São Cipriano ele chegou antes do culto a Exu em território brasileiro. Então, o culto de São Cipriano em território brasileiro ele é anterior ao culto a Exu. Então, realmente, ele influenciou muito o que viria a ser chamado de Quimbanda depois, tá? Mas mais na parte ritualística, mais na parte de trabalho, especialmente nas rezas e orações, do que propriamente no culto a São Cipriano. Então, eu diria para você, sim, o culto a São Cipriano ele influenciou a Quimbanda, mas não, os quimbandeiros não consideram Cipriano um padroeiro da Quimbanda, até porque a maioria dos quimbandeiros não sabem dessa história, que o culto a São Cipriano influenciou a Quimbanda, né? Então é o que eu posso dizer para vocês. São Cipriano não é o padroeiro da Quimbanda, mas realmente a tradição de São Cipriano influenciou a Quimbanda, pelo menos nos primeiros momentos aí que foi edificado o culto. Mas depois isso acabou se diluindo muito aí. Hoje em dia ninguém mais lembra, tá bom? Então, sou Ricardo Tchaikovsky, força e honra.